Bom, pessoal, a questão 84 eu resolvi na sala, só que eu vou refazer aqui porque eu fiz usando o software GeoGebra, aí vai facilitar um pouquinho a visualização 3D. O que a questão 84 pede? Ele dá esse paralelepípedo de base AA, né, uma base quadrada com aresta A, e a altura é 2A. Tá? Qual que é a estratégia para resolução? A pergunta é, dada essa diagonal BH, qual que é a distância do ponto A até essa diagonal? A distância, a gente tem que traçar esse segmento perpendicular à diagonal BH, né? E a pergunta é quanto que vale essa dimensão aqui, quanto que vale esse H. E a estratégia, qual que é? Bom, a estratégia é, a gente vai traçar alguns triângulos retângulos aqui dentro desse paralelepípedo e obter as relações métricas no triângulo retângulo, que nem eu expliquei em sala de aula. E como é que a gente faz isso? Bom, a relação métrica é o seguinte, né? A gente tem um triângulo retângulo qualquer, vou desenhar um triângulo retângulo genérico. Esse aqui é um triângulo retângulo porque aqui tem ângulo de 90 graus. Aí eu traço a altura relativa ao ângulo de 90 graus. Essa altura também vai fazer um ângulo de 90 graus aqui com essa hipotenusa. Eu vou chamar esse daqui de H, esse aqui de M, esse aqui de N, esse aqui de B, esse aqui de C, e isso tudo aqui de A. Qual que é a relação que a gente vai usar? A gente vai usar A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. E para a gente poder usar esse daqui para resolver esse H, a gente precisa achar um triângulo retângulo aqui. Qual que é o triângulo retângulo que a gente tem que achar? Esse aqui, ó, H, A, B. HAB é um triângulo retângulo. Nossa, mas eu não estou conseguindo enxergar que ele é retângulo. Aqui faz ângulo de 90 graus. É difícil a gente visualizar que faz ângulo de 90 graus aqui nessa figura, que nem eu mostrei para vocês na lousa. Então eu fiz a simulação disso daqui no GeoGebra, que é o software matemático que permite a visualização de figuras 3D. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso daqui fica melhor desenhado no GeoGebra e que isso daqui vai ser um ângulo de 90 graus. Tá. Para chegar nesse triângulo, eu preciso descobrir quanto que vale essa diagonal BH. Porque essa diagonal BH vai ser esse Azinho aqui. Eu preciso do Azinho para achar quanto que vale o H na fórmula. Esse H é esse H. Esse BH é esse A. Esse AB é esse Bzinho. E esse C é esse AH. Então eu preciso descobrir quanto que vale todas essas medidas que eu acabei de falar. Quanto que vale a B eu sei quanto que é, vale A. Preciso descobrir quanto que vale AH eu não sei quanto que vale, eu preciso descobrir. Quanto que vale HB, que eu também não sei quanto que é, eu preciso descobrir. Então eu preciso descobrir esses dois que estão em interrogação. Descobrindo esses dois que estão em interrogação, eu descubro quanto que vale o H. Através dessa fórmula, né? Então essa interrogação seria tudo isso daqui, que aqui eu chamei de A, não tem nada a ver com esse Azinho aqui, tá? Eu vou chamar aqui de A', então, para facilitar. Aqui é a linha, aqui é a linha. Aí, essa interrogação aqui vai ser o B, que é esse B aqui. E esse daqui vai ser o C. Tá? Então, eu vou ter que A' vezes H é igual a B vezes C. Só que esse C, na verdade, é o nosso A, a gente já sabe quanto que vale. Esse A' a gente não sabe quanto que vale, então eu preciso descobrir. E esse B aqui a gente não sabe quanto que vale, eu preciso descobrir. Como é que a gente faz para descobrir essas duas medidas que faltam aqui? Essas duas medidas a gente tem que descobrir
através de Pitágoras. Para descobrir essa medida, eu posso tirar ela desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo. O triângulo HFB é um triângulo retângulo. Eu tenho que essa altura aqui vale 2A. E isso daqui eu não sei quanto que vale. Mas se eu descobrir quanto que vale, eu consigo descobrir isso daqui por Pitágoras. Bom, então eu preciso descobrir essa interrogação e essa interrogação. Como é que a gente faz para descobrir essa interrogação? A gente sabe que aqui vale A, aqui vale A, aqui é um triângulo retângulo também, né? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, eu descubro essa primeira interrogação. Então, isso daqui vale quanto? Vale raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado. Já estou fazendo Pitágoras, que é igual a A raiz de 2. Né? Você pode chamar ele de x e usar Pitágoras com esses dois lados, você vai chegar em A raiz de 2. Então, esse lado aqui vale A raiz de 2. Aqui eu tenho 2A, aqui eu tenho A raiz de 2, agora eu consigo descobrir essa interrogação aqui. Se eu fizer Pitágoras, bom, essa interrogação aqui eu sei que ela ao quadrado vai ser esse lado ao quadrado, que vai ser A ao quadrado vezes 2, já elevei ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, que é A ao quadrado vezes 4, já elevei ao quadrado. Isso daqui vai dar 2 mais 4 dá 6A ao quadrado. Interrogação ao quadrado é 6A ao quadrado, então a interrogação vai ser a raiz disso. Vai ser A vezes raiz de 6. Então aqui essa interrogação vale A raiz de 6. A raiz de 6. Bom, já sei quanto que vale esse lado, já sei quanto que vale esse, eu preciso achar agora essa interrogação. Eu já achei essa interrogação, já achei essa, agora falta essa daqui. Como é que eu acho essa interrogação? Através desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo HEA. É um triângulo retângulo também. Aqui eu sei que vale Azinho, e aqui a minha altura é 2A. Então quanto que é essa interrogação aqui? Essa interrogação ao quadrado vai ser esse lado ao quadrado, que é A ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, que é 4A ao quadrado. Estou aplicando Pitágoras, isso vai dar 5A ao quadrado, tira a raiz dos dois lados, essa interrogação vai ser A vezes raiz de 5. Então, aqui vale A vezes raiz de 5. Bom, agora eu já tenho esse triângulo retângulo aqui, que eu vou chamar de... vou pintar ele de vermelho, vou achurar de vermelho. Pronto. Esse triângulo achurado de vermelho, ele tem lados A raiz de 5, A raiz de 6 e altura H. Ele é retângulo aqui no vértice A. Então eu vou chamar aqui, eu vou redesenhar ele aqui em cima, tá? Ó. É ele que eu estou desenhando aqui em cima. Deixa eu apagar o resto. Esse vértice aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B, esse aqui é o vértice H, tá? Eu estou pegando esse H aqui, ó, e fazendo isso daqui, ó, girando ele para cá. Aí ele vem para cá, o B gira para cá e o A gira para cima. Aí fica desse jeito. Eu estou rotacionando ele de 90 graus, certo? Quer dizer, aproximadamente 90 graus, uns 100 graus aproximadamente. Estou girando ele assim, vai ficar AHB. Deixa eu apagar essas linhas. Pronto. Ficou assim. E agora eu sei que AH vale A raiz de 5.
que eu descobri por Pitágoras. AB vale A. E HB vale A raiz de 6. HB vale A raiz de 6. Não está nas proporções, certo? Porque esse daqui foi desenhado a olho. Esse daqui é o H que eu quero descobrir. E aí, relações métricas do triângulo retângulo. Por que relações métricas do triângulo retângulo? Esse triângulo maior é um triângulo retângulo. Quando eu traço a altura dele, eu defino outros dois triângulos retângulos. Aí, esse primeiro triângulo retângulo, eu achei essa relação métrica, que seria A vezes raiz de 6. Um minutinho. Bom, continuando aqui, então a relação que a gente encontrou foi esse lado, que é a hipotenusa do triângulo maior, vezes a altura, que é H, é igual a esse cateto do triângulo maior, vezes esse cateto. Esse A eu posso cortar com esse A, passo dividindo por raiz de 6, do outro lado fica A vezes raiz de 5, dividido por raiz de 6, racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 6. Aqui fica A raiz de 30 dividido por 6. Fica a alternativa E, tá? Que é a resposta do objetivo e a resposta oficial também. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma coisa no GeoGebra. Tá, vamos lá. Tá aqui. Eu desenhei a mesma figura ABCD, EFGH, é a mesma figura. Aqui está em projeção, então aparentemente, ó, tá vendo aqui está maior do que aqui, mas não tá, é porque é tudo projeção, tá? A gente está vendo uma figura em 3D, então quando a gente visualiza essa figura, dependendo dos ângulos que a gente olha, dependendo de por onde a gente olha, a gente enxerga tudo distorcido, tá? Aí, ó, vou procurar deixar do mesmo jeito que está lá na figurinha. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Bom, aqui é ABCD, EFGH, mesma coisa, ABCD, EFGH, tá? Aí ele fala que a diagonal é BH, ó, a diagonal BH pontilhada aqui, essa é a diagonal, e a distância do A até a diagonal que ele quer, que é essa em vermelho aqui, H, já coloquei em H. Então, eu preciso descobrir o que? Os mesmos passos que a gente fez antes. Preciso descobrir essa diagonal. Para descobrir essa diagonal, eu uso... Deixa eu ver aqui. Aqui. Para eu descobrir isso daqui, eu preciso descobrir essa medida aqui, né? Eu preciso descobrir essa interrogação aqui. Para descobrir ela, como eu já tenho esse lado aqui, que é a altura do paralelepípedo, que é 2A, falta descobrir essa diagonal HF aqui, diagonal dessa base aqui em cima. Para descobrir isso daqui, eu traço esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo. É retângulo aqui, ó, no ponto G. No vértice G ele é retângulo, porque isso daqui forma um quadrado, né? As bases valem AA. E, se eu não me engano, ele fala aqui, ó, base quadrada. A base é quadrada. Se ela é quadrada, tem ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, 90 graus. Tá? Aplico o Pitágoras, aí eu descubro que isso daqui vale A raiz de 2, do mesmo jeito que a gente fez antes. Por Pitágoras, isso aqui vale A raiz de 2. Recomendo fortemente que vocês façam Pitágoras aqui. Eu fiz na lousa, fiz várias vezes durante o semestre, durante o ano, né? Aqui dá A raiz de 2. Uma vez que eu descobri isso daqui, que é A raiz de 2, e aqui eu sei que é 2A, eu posso descobrir isso daqui. Posso descobrir isso daqui. Porque aqui vai ser 2A, aqui vai ser A raiz de 2, então aqui vai ser A raiz de 6. Essa interrogação aqui é A raiz de 6. Tá? Na figura eu não desenhei os valores, mas já está resolvido antes. Eu só estou falando os valores. Tá? Então essa interrogação é A raiz de 6. Bom, assim, ó, e ângulo de 90 graus aqui.
Como é que eu vejo que aqui é ângulo de 90 graus? Aqui nesse software tem uma função que eu posso visualizar esse objeto aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa setinha? Eu quero essa visão, ó. Eu vou clicar, ele vai girar e mostrar aquele objeto de frente. Ó que legal. Mostrou esse objeto de frente. Tá vendo que forma 90 graus? Aqui assim, pronto. Agora sim. Eu tô vendo aquele triângulo de frente. E aí dá pra ver certinho que tem 90 graus aqui. Como é que eu volto aqui? Peraí que eu quero voltar aqui. Pronto, voltei ao que estava antes. Então aqui tem 90 graus. Pode ficar difícil de visualizar aqui, ó, mas eu vou girar um pouco para vocês. Tá vendo? Observa esse ponto F aqui, esse ângulo de 90 graus. Em algumas posições dá pra gente ver legal que tem 90 graus, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? 90 graus. Ok? Bom, se é 90 graus eu posso usar Pitágoras, que foi o que a gente usou. Aqui eu já sabia que valia a raiz de 2, que é Pitágoras nesse triângulo HGF, a raiz de 2, né? Que seria esse triângulo aqui mais escuro. Me deu a raiz de 2 aqui. Aí agora nesse triângulo rosa, eu tenho 2A e a raiz de 2 formando a raiz de 6 aqui. Tá? Aí depois que eu fiz isso, qual o triângulo que eu tenho que olhar? Assim, acho que assim fica melhor. Esse triângulo aqui, ó. Então, lembrando, eu não anotei aqui, mas aqui vale a raiz de 6. Tá? Aqui vale A, eu quero descobrir H, e aqui vale a raiz de 6. Agora, eu preciso descobrir quanto que é essa interrogação aqui. Para descobrir quanto que é essa interrogação, eu faço o triângulo retângulo em H, E, A. Apesar de não ter feito aqui, se eu fizer em H e A, eu sei que aqui vale A, aqui vale 2A. Se eu fizer Pitágoras, vai dar A raiz de 5 aqui. A raiz de 5. Eu fiz lá aqui eu fiz para vocês, né? Eu tinha falado que isso daqui valia A raiz de 5. E essa medida aqui é exatamente essa medida aqui, ó. AH. Pontos AH. Tá? Então eu sei que aqui vale A raiz de 5, aqui vale A raiz de 6. Eu falei A raiz de 6 aqui, se eu falei tá errado, é A raiz de 5, tá? A raiz de 5 aqui, A raiz de 6, A. Eu já tenho todos os elementos que eu preciso para descobrir quanto que vale esse H. A única coisa que falta é mostrar para vocês que esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu mostro isso? Bom, desenho aqui 90 graus, mas como é que eu vejo isso? Ó, eu vou girar a figura para mostrar, em algumas posições, fica mais visível que vale 90 graus. Tá vendo que vale 90 graus? Dependendo de como que ele gira, vou girar mais devagar um pouquinho. Perceba como é que ele forma um ângulo de 90 graus certinho, tá vendo? Ó, formou 90 graus. Agora eu quero visualizar, eu quero visualizar esse triângulo aqui, tá? Vou visualizar esse triângulo. Ó, vou girar, pronto. Tá formando 90 graus perfeito aqui, tá vendo? 90 graus. Assim em 3D fica bem mais fácil visualizar, né? Na imagem lá não dá para visualizar, mas aqui dá. E como eu falei na lousa para vocês, por que forma 90 graus? Porque essa reta aqui, AB, esse segmento AB, ele está nesse plano aqui, ó, que está iluminando. Tá vendo esse plano aqui? Está nessa face aqui que está mais escura. Já essa reta aqui, que está com interrogação, está agora nesse plano que está escuro. Esse plano que está escuro é perpendicular a esse plano que está escuro agora. O que significa isso? Esse plano ser perpendicular a esse?
Qualquer reta desse plano é perpendicular a qualquer reta desse plano. Como essa reta aqui está nesse plano e essa reta aqui está nesse plano, elas são perpendiculares entre si. Certo? Tá. Se são perpendiculares, aí eu procedo como a gente tinha feito antes. Eu sei essa medida que é a raiz de 5, sei essa medida que é a raiz de 6, sei essa medida que é a, e eu acho h por uma relação métrica no triângulo retângulo. Legal? E aí dá a raiz de 30 dividido por 6. Eu só refiz essa questão para mostrar para vocês a imagem, a figura em 3 dimensões, porque aí dá para convencer um pouquinho mais, tá? Bom, agora eu vou voltar para 87, que essa não deu tempo de fazer. Eu vou fazer agora da 87 até a 90, né? A questão 87 é da massa de tomate. Ele diz o seguinte: eu tenho tomate, o tomate tem água e tem polpa. 80% é polpa e 80% é água e 20% é polpa, né? Porque se 80% é água, então 20% é polpa. Então, se eu tiver 1 kg de tomate, 1 kg dá 1000 gramas. Tá? Como a resposta ele quer em gramas, eu já vou converter para gramas. 1000 gramas de tomate. 1000 gramas de tomate. Vou colocar mais para cá. 1000 gramas de tomate é formado por água e polpa. 80% e 20%. 80% é água e 20% é polpa. Tá? Então, 20% de 1000 gramas é 200 gramas. Aqui tem 200 gramas e 80% de 1000 gramas é 800 gramas. 800 gramas é água e 200 gramas é polpa. Aí ele vai submeter esse tomate a um processo de desidratação que vai evaporar boa parte da água, só que a polpa não. A polpa é a parte sólida, ela não evapora, o que evapora é a água. Então ele vai evaporar a água. Vai evaporar a água, evaporou, 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 até que vai sobrar um tantinho de água. Quanta água que vai sobrar? Vai sobrar uma quantidade de água. O que eu vou formar, né? Deixa eu colocar mais para cá. Faz de conta que eu derreti não, né? Eu evaporei a água até aqui assim. Então aqui sobrou água, tá? Aqui agora é água. Deixa eu mudar de cor, vou colocar em azul. Aqui é água. E ele falou que isso daqui, esse pouquinho de água mais polpa, é chamado de massa de tomate. Então a massa de tomate é um pouquinho de água mais polpa. Mas quanta água? Bom, ele falou que nessa massa de tomate, a quantidade de água é 20% do total. Ó, a participação da água na massa de tomate se reduz a 20%. Então ela é 20% da massa total. Então se aqui eu tenho T de total gramas, se eu tenho T gramas no total de massa de tomate, a água é 20% de T, que é o que ele está falando aqui, ó, se reduz a 20% na massa de tomate, quer dizer, no total. Se reduz a 20% do total. Se o total é isso daqui, porque o resto já foi, né? O resto aqui, ó, evaporou. Essa água foi embora. A polpa não evaporou, sobrou esse tantinho de água, sobrou um pouquinho de água. Quanto? 20% do total, né? Aqui tudo é total, 20%. Se aqui é 20% do total, então quanto que tem aqui? 80% do total, certo? Então 200 gramas é 80% do total. E aqui eu tenho uma equação que eu consigo achar o total, porque ele perguntou o total. Após o processo de desidratação, a massa de tomate em gramas será, quer dizer, a massa de tomate eu chamei de T de total. E a gente resolve aquela equação. 200 gramas é 80% de T.
Então T vai ser 200 gramas dividido por 80%. Só que 80% é 0,8. 200 dividido por 0,8 é 250 gramas. Item C. Tá? Vamos para a próxima questão agora. Bom, a questão 88, dá uma lidinha nela, né? Pausa o vídeo, lê. Eu não vou explicar a questão, eu vou já resolver, tá? Qual que é a minha estratégia? Eu vou ordenar esses palpites aqui, isso daqui são os palpites dos participantes, eu vou ordenar do menor para o maior. E vou colocar nessa reta aqui, ó. Para a direita são números maiores, são positivo, né? Ele cresce para a direita. Eu vou ordenar os palpites aqui, vai facilitar a resolução. O primeiro palpite, qual que é o menor de todos aqui? É o 1177. Esse aqui vai ser o primeiro. O segundo palpite é 1184. Esse aqui é o segundo. O terceiro é 1195. Estou ordenando do menor para o maior. O quarto é 1232. E o maior é o quinto. Né? E ele falou que isso daqui é o A, esse é o B, esse é o C, esse é o D e esse é o E. Né? Ele falou respectivamente. Esses são os palpites, né, da quantidade de bolinhas de gude. Então eu vou colocar aqui, ó, o A eu vou colocar aqui, que é 1000. Aliás, não, é o C que vai aqui, desculpe. Esse aqui é o C, que vale 1177. 1177. Depois vem o B, que é 1184. Depois vem o A, que é 1195, tá, foi o terceiro. Depois o próximo é o E. O E está bem longe, né? É 1232. Vou colocar aqui assim. Depois longe também está o D. 1250. Tá? Esses daqui estão próximos, né? 77 para 84, depois 95, esse aqui está longe, esse aqui está longe. Bom, e os erros? O que ele falou aqui dos erros? Deixa eu apagar isso aqui. Ele falou que todo mundo errou, ninguém acertou a quantidade de bolinha. Ninguém acertou. Só que os erros são 30, 25, 7, 48 e 18. E ele não falou que 30 foi o A, B, C, D e E. Ele não falou. Porque se ele tivesse falado, a gente saberia que quem errou menos é quem errou o 7, né? Quem errou o 7, ele chegou mais perto. Só que a gente não sabe quem que errou o 7, senão a gente colocaria aqui e já marcaria, né? Tipo, o que eu quero dizer é que esse daqui não é o A, B, C na ordem certinho, entendeu? Ele não falou. Eu vou ordenar também os erros para facilitar a resolução. Tem o erro 7, depois tem esse já foi, depois vem o 18, 25, 30, 48. Tá? São 5 erros, são 5 participantes, todo mundo errou, um deles errou menos. Aqui a resposta já está na cara, né, que o A errou menos, significa, só que a gente não vai olhar para a resposta, né? Significa que a quantidade real de bolinhas, se a gente colocar nessa reta aqui, vai estar próxima do A. Está mais próxima do A a quantidade de bolinha de gude correta. Tá? Qual que é a estratégia? Olha para cá. Quem errou mais, errou 48. Significa o quê? Como que eu posso usar? Essa questão aqui, deixa eu fazer um comentário sobre ela. Não existe nenhuma técnica para resolver, não existe uma fórmula, não existe alguma coisa desse tipo. Você só tem que raciocinar. Você vai usar
o raciocínio para chegar na resposta. E não tem uma técnica. Você pode inventar o seu raciocínio, de repente seu raciocínio é mais legal que o meu, ou mais legal que o do objetivo. O jeito que você fizer para resolver, se bater a resposta, tá ok. Se fizer sentido também, lógico. Qual que é o jeito que eu vou resolver? É um pouco diferente do jeito que o objetivo fez. Você pode depois ver como que o objetivo fez, tem no site dele. O que eu vou fazer? Eu vou olhar quem falou o número mais alto e quem falou o número mais baixo. Qual que é a diferença entre eles? 1250 menos 1770, a diferença entre esses dois é 73. O que significa isso? Significa que, se por um acaso a quantidade correta de bolinha, eu vou chamar de B. Então, B, para mim, é a quantidade real. B é quantidade real de bolas de gude. Ninguém sabe quanto é. A gente vai descobrir quanto que é. Tá? Quantidade real de bolas de gude. Digamos que o B esteja aqui. Por que o B não pode estar aqui? Porque o C teria errado de mais de 73. Porque o B estaria para a direita de 1250. O número correspondente a ele seria pelo menos 1251, digamos. Ou maior que isso, né? E aí a diferença dele para 1177 vai ser muito grande. Vai ser maior que 73. Porque a diferença do C para o D é 73. E ninguém errou dessa quantidade maior do que 73. Ninguém nem errou mais do que 48. Então a bola não pode estar na direita do E e também não pode estar aqui na esquerda do C. Porque senão o D teria errado. O D teria errado mais que 73. O que significa isso? Significa que o B tem que estar entre o C e o D. Tá? Então eu vou apagar isso daqui. O B tem que estar entre 1177 e 1250. Significa que ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui no meio, pode estar aqui. Tá legal? E onde exatamente ele vai estar? Bom, a gente vai descobrir agora. Qual que é a diferença entre o D e o C mesmo? 73, não é? Significa que, digamos que o B estivesse aqui, por exemplo. Ó. Se o B estivesse aqui, significa que o D errou de uma certa quantidade. Que quantidade? 1250 menos B. E o C errou de uma certa quantidade. Que quantidade? B menos 1177. Eu estou pegando sempre o maior menos o menor. Como o maior está para a direita, eu pego 1250 menos o B. Isso daqui dá uma quantidade positiva. Isso aqui é maior que zero. Aqui eu pego B menos esse número. Isso daqui também dá maior que zero. São quantidades positivas. Eu só vou trabalhar com quantidades positivas. Que ele falou aqui quantidades positivas de erro. Tá? Aqui ele sempre deu erro em absoluto. Não significa que todo mundo errou para cima. Alguns erraram para cima e outros erraram para baixo, né? Porque o B, como eu falei, vai estar entre o C e D. Então, provavelmente o C e o B erraram para baixo, eles falaram quantidades menores. E o D, por exemplo, falou mais do que tinha. Então ele errou por quantidades maiores. E aqui estão os erros absolutos. Tá? Bom, se eu somar os erros do D e do C, porque isso daqui corresponde a quanto o participante D errou. É o erro do D. Isso daqui é o erro do participante C. Se eu somar os dois erros, dá 73, não é? A gente já sabe que tem que ser 73. Ó, somar o erro do C, que é B menos 1177, com o erro do D, que é 1250 menos B. B corta com B, e quando a gente fizer essa conta, isso daqui vai dar 73. Então, o erro do D
mais o erro do C dá 73. Quanto que errou o D e quanto que errou o C? Eu não sei, mas eu sei que tem que ser alguma coisa mais outra coisa para dar 73. Que coisa que vai aqui? Quais são os possíveis erros? Esses 5 erros. Eu preciso achar 2 erros que somados dê 73. A única possibilidade de somar 2 desses caras e dar 73 é somar o 48 com o 25. 48 mais 25 dá 73. Então isso daqui é 48 mais 25. Significa que o D errou 48 ou 25. Se o D errou 48, então o C errou 25. Se o D errou 25, o C errou 48. Eu não sei ainda quem errou, quanto cada um errou. Porque eu não sei se o B está mais próximo de D ou se o B está mais próximo de C. Tá? Só que eu sei que um errou 48 e o outro errou 25. Isso eu já sei. Tá? Qual que é a distância entre esses dois? 1250 para 1232. É 1250 menos 1232. Isso dá 18. Né? Dá 45. Isso, 18. Deixa eu apagar isso daqui. Eu quero agora posicionar o B. O raciocínio que eu estou fazendo agora é para dizer onde que vai o B. Se vai nesse segmento, se vai nesse segmento, nesse segmento ou nesse segmento. Tá? Bom, eu sei que os erros do D e do C são ou 48 ou 25. Tá? Eu não sei se esse daqui é D ou C, o erro, né? Ou se é esse daqui, o D ou C. É um ou outro. Só que eu sei que os erros são 48 e 25. Se eu pegar, eu vou fazer outro raciocínio. Se eu supor que foi o D que errou 48, eu tenho que subtrair 48 daqui, que dá 1202. Aí ficaria aqui, ó, 1202. Vou colocar aqui, ó, 1202. Aí o B estaria aqui, tá? Se eu supor que o D errou 25, aí eu tenho que subtrair 25 daqui, que dá 1225. 1225, vou supor que está aqui. 1225. Deixa eu trazer esse daqui mais para cá, para não atrapalhar. Pronto. Bom, das duas uma. Ou o D errou 48 ou o D errou 25. Se ele errou 48, eu tenho que subtrair 48 daqui e vai cair no 1220. Isso se o D errou 48. Ou o D pode ter errado 25. Se ele errou 25, eu tenho que subtrair 25 de 1250. Então, D errou 25. Tá? De qualquer uma das possibilidades, o B vai cair entre o A e o E. Tá vendo? Porque 1202 é maior do que 1195. 1225 é maior do que 1195. E ambos são menores do que 1232. Então, ele vai estar próximo, ele vai estar entre o A e o E. Então, quais são as possibilidades? Quem que errou menos? Ou o A errou menos, ou o E errou menos, porque está mais próximo do real, tá vendo? Se o B está aqui, que a gente já sabe que o B está entre A e E, ou o A ou o E acertaram mais, certo? Chegaram mais perto. Tudo bem? Bom, mas a gente ainda não sabe, né? Pode ser ou A ou E. A gente descartou essas daqui. Se a gente for chutar agora, a gente pode chutar no A ou no E, tá? Mas vamos continuar resolvendo. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse daqui também. Então, eu não sei se o B... Eu vou chamar esse daqui de B'. Aliás, vou chamar esse daqui de B', esse aqui de B2', tá?
Eu não sei se o B vai ser igual a B', que é 1225, ou não sei se o B vai ser igual a B duas linhas, que é 1202. Qual que é a minha estratégia agora para descobrir qual B que é o correto? Eu vou supor primeiro um deles, eu vou supor que esse daqui é o correto e ver os erros de cada um e ver se bate com esses números. E depois eu vou supor o outro e ver se os erros batem com esses números. Se bater, significa que o B que eu escolhi está certo. Se não bater, significa que o B que eu escolhi está errado. Eu vou tentar primeiro o B', porque é o que vai dar errado. Para o B', qual vai ser o erro do D? O erro do D vai ser... Eu vou colocar uma tabela aqui. O erro do D é uma tabela de erros, tá? O erro do D vai ser 1250 menos o B', porque o B' é o real, certo? E o B' é 1225. Então, 1250 menos 1225 dá 25. Significa que o D errou 25. Tem 25 aqui? Tem. Ok, já eliminei. E o E? O E vai ter errado quanto? Deixa eu pegar esse cara, trazer para cá para não atrapalhar por enquanto. O E vai ter errado quanto? O E vale, ele chutou 1232, só que o real eu estou supondo que é B', que é 1225. Isso menos isso dá 7. Tem 7 aqui? Tem. Ok. E o A? O A errou quanto? O A errou... Bom, ele chutou 1195, só que eu estou supondo que o correto é 1225. Para dar quantidade positiva, eu vou tirar o B' menos o A, que é 1225 menos 1195. Isso daqui dá 20, né? Não, 30. 1225 dá 30, isso. Tem 30 aqui? Tem, então tá ok. O B agora, o B errou quanto? É o B' menos 1184, que é 1225 menos 1184. Isso dá 41. Tem 41 aqui? Não tem. Não tem 41, tá vendo? O que significa isso? Aqui deu um erro. Eu já posso parar aqui. Eu poderia continuar no C, e o C dá 1225 menos o quanto que ele chutou, que é 1177. Isso daqui dá 48. 48 tem. Só que esse 41 tinha que ter dado 18, né? Que é o único que não apareceu aqui. Tinha que ser 18, por quê? Porque o programa, o exercício falou para mim que esses são os erros. Se eu escolher a quantidade real como sendo 1225, o B errou uma quantidade de 41, quer dizer, daqui até aqui tem 41. Isso menos isso dá 41. E ninguém errou 41. Significa que o B não pode ser esse daqui. O B tem que ser esse. Certo? De novo, eu não sei quem que é o B correto. Eu não sei qual que é o B correto. Pode ser esse ou pode ser esse. Né? Pelo raciocínio que a gente fez anteriormente. Volta o vídeo se você não entendeu o raciocínio. Pelo raciocínio que a gente fez anteriormente, o B ou é isso ou é isso. Eu estou supondo, eu estou testando se B pode ser isso. E eu acabei de ver que não pode ser, porque se o B for isso, 1225, esse participante aqui errou 41. E ninguém errou 41 pelo enunciado do exercício. Então B não pode ser B'. O B provavelmente vai ser o B duas linhas. Será? Bom, vamos ver. Eu vou apagar tudo isso daqui, que eu tenho pouco espaço aqui para escrever. Então estou supondo que o B vai ser igual a B duas linhas, que vale 1202. Se isso for verdade, o que vai acontecer? Que é esse daqui que eu estou supondo agora, né?
Vamos ver se dá certinho os erros de cada um. O erro do D, do E, do A, do B e do C batem com esses valores. Vou começar lá no D. O D errou quanto? 1250 menos 1202. Porque eu estou supondo que a quantidade correta de bola é 1202. Isso daqui dá 48. Tem 48? Tem. Aí o E. Quanto que o E errou? O E errou 1232 menos 1202. Isso dá 30. Tem 30? Tem 30. Agora o A. Quanto que o A errou? O A errou 1202 menos 1195. Repara que eu estou subtraindo sempre o maior menos o menor. Aqui eu subtraí 1232 menos 1202, só que como esse número é menor do que esse, eu subtraí 1202 menos 1195. Tá? Isso daqui dá 7. Tem 7? Tem. Agora o B. O B errou quanto? 1202, que é a quantidade real de bolas de gude, menos o quanto que ele chutou, que é 1184. Isso dá 18. Tem 18? Tem. Agora só falta o C. O C errou por quanto? Bom, é a quantidade real menos o quanto ele falou que tinha, 1177. Isso daqui é 25. Tem 25? Tem. Olha só, esses erros bateram com os erros denunciados. Significa que a quantidade real da bolinha é 1202. Se a quantidade real da bolinha é 1202, quem errou menos foi o A, porque o A está mais próximo da quantidade real. Então esse daqui é a quantidade real. Posso apagar esse e esse. Tá? O B vale 1202. Quem chegou mais próximo foi o A, que é o que mostra esse número aqui. Ó. 7 é o menor erro. O A ganhou a aposta. Então o A ganhou. É o participante que ganhou. Bom, a questão 89 é de probabilidade. Tá? Aqui ele dá uma tabelinha que são as probabilidades de... Você tem, por exemplo, um carro A. Aí quando você for trocar de carro, a probabilidade maior é que você continue na mesma marca. Por exemplo, Chevrolet. Se você tem um Chevrolet, você vai continuar com um Chevrolet com 60% de chance e vai trocar para outras marcas com chances menores. Tá? Por exemplo, se você tiver o carro da marca A, você nunca vai trocar pela marca E na próxima compra. Tá? E aí isso vale para todos os outros também. A pergunta do exercício é: se o proprietário tem a marca B, qual que é a probabilidade dele trocar para a marca C após 2 compras? Como assim após 2 compras? Ele tem a marca B, na primeira compra ele pode trocar para o A, e aí na segunda compra ele troca para o C. Ou então, ele está na marca B, a primeira compra ele continua na B, e depois ele troca para C. Ou então, na primeira compra ele troca para C, e na segunda ele continua na C. Tá vendo? De B, primeira compra, segunda compra. Ou ele primeiro compra a marca D e depois vai para C, depois compra C. Ou ele primeiro compra E e depois ele vai para C. Essas são todas as possibilidades. Né? Certo? E ele quer saber qual que é a probabilidade disso acontecer. Bom, é a probabilidade desse, mais a probabilidade desse, mais a desse, mais a desse, mais a desse. Certo? E como é que eu vejo cada uma dessas probabilidades? A probabilidade dele ter do B e ir para o A e depois ir para o C é probabilidade dele ter o B e ir para o A e depois do A ir para o C. É isso vezes isso. Ó, essa primeira, como é que eu meço a probabilidade disso? Como é que eu calculo a probabilidade? É a probabilidade dele ter o B e comprar o A, e na segunda compra ele tem o A e muda para o C.
E isso é igual, continuando aqui, né? Essa mesma probabilidade. Esse E vai virar produto. Isso vai virar a probabilidade de B. Eu tenho B e compro A, vezes probabilidade de A compra C. Esse E virou produto, tá? Olha só, eu vou falar uma coisa agora que pode confundir a cabeça de vocês, mas eu já falei em aula algumas vezes, que é, esse E na verdade não é simplesmente um produto. Esse E, ele depende da probabilidade condicional. Isso aqui é um parênteses, tá? Se eu tenho probabilidade de um evento, sei lá, probabilidade de um evento 1 E2, quer dizer, a probabilidade de acontecer um evento 1 e acontecer um evento E2 vai ser igual à probabilidade de acontecer o evento E1 vezes a probabilidade de acontecer o evento E2, dado que aconteceu o evento E1. Se os eventos E1 e E2 forem independentes, então a probabilidade de acontecer o evento E2, dado que aconteceu o E1, independe de ter acontecido E1, porque eles são independentes. Eu posso fazer isso daqui. Tá? E é o caso desse exercício. Todos esses eventos são independentes. Por quê? Olha só, aqui, eu vou dar um exemplo aqui nessa primeira. Eu vou até copiar isso daqui. Deixa eu apagar isso. Como é que eu resolvo isso, né? O jeito corretíssimo de resolver isso daqui é assim. Ó. Isso daqui é a probabilidade de eu ter um carro da marca B e na primeira compra eu comprar um A, vezes, continuar aqui que não vai caber lá, mas continua aqui, tá? Vezes a probabilidade de eu ter um carro de marca A e comprar um de marca C na segunda compra, dado que a primeira compra eu troquei do B para o A. Tá? Aí, quanto que vale o PBA? PBA é 0,3. Probabilidade de eu ter B e trocar para o A, 0,3. Isso aqui é 0,3. Então, eu coloco 0,3. Vezes essa probabilidade. Probabilidade de eu fazer a troca de A para C. Qual que é a probabilidade de trocar A para C? AC 0,2. Eu sei que a probabilidade de fazer a troca de A para C é 0,2, que é o que está falando aqui. Tá? Mas como que eu calculo isso daqui, dado que eu troquei de B para A? Importa que na compra anterior eu troquei de B para A? Não importa. Importa se eu troquei de C para A, de D para A, de E para A? Não importa. Porque ele está falando que para eu trocar de A para C vale 0,2 independente das informações anteriores. Se essa probabilidade 0,2 é a probabilidade de eu trocar de A para C, e ela não depende do que ocorreu no passado, isso daqui é a primeira compra, é o passado, essa daqui é a segunda compra, é o presente. Se essa informação não depende do passado, e isso daqui é o passado, eu posso ignorar o passado. E aí eu digo que os eventos são independentes. Significa que esse evento e esse evento são independentes. Se eles são independentes, eu posso dizer que essa probabilidade aqui é igual a essa probabilidade aqui. Eu ignoro essa condicional, essa condição. Tá? E daí essa primeira transição aqui que eu tenho, marca A, primeira compra, marca B, primeira compra eu troco para o A, na segunda eu troco para o C, ela fica assim. Primeiro eu troco para o A e do A eu troco para o C, ela fica o produto simples. Assim. Agora eu vou até colocar aqui que cabe. Ela vira esse produto simples. Tá? Ela não depende mais da informação anterior. Não tem aquela condicional, aquela barrinha aqui do lado. Só por isso que eu posso fazer essa multiplicação. Porque esses eventos são independentes.
ele trocar de A para C é uma probabilidade que independe dele ter trocado de B para A, ou de D para A, ou de E para A. Não depende de nada disso, só depende de onde ele está mesmo. Ele está no A e troca para o C, é esse valor. Independe dos valores anteriores. Tá legal? Então, quais são as possibilidades mesmo? Depois dessa aulinha de probabilidade condicional, voltando para o exercício, ele disse o seguinte: eu tenho originalmente um veículo da marca B, e eu no final de 2 compras eu quero ter um veículo da marca C. Quais são as possibilidades? São essas, né? Do B eu pulo para o A, B, C, D ou E, e de cada um dos A, B, C, D ou E eu pulo para o C. E as probabilidades, eu tenho que somar as probabilidades, tá? Porque são disjuntos. Todos esses são eventos disjuntos. Como são eventos disjuntos, eu somo todos eles. Tá? Então, é a probabilidade de acontecer isso, que é isso daqui. Ó. Probabilidade de ter o B e trocar para o A na primeira compra, e do A trocar para o C na segunda compra. Esse E, pelos motivos que eu falei agora há pouco, vira um produto simples. Aí eu separo essas duas probabilidades assim. E cada uma dessas probabilidades eu olho aqui nessa tabelinha. De B para A é 0,3. Isso aqui vale, essa probabilidade vale 0,3. E essa aqui, de A para C? De A para C vale 0,2. Tá? Então essa daqui, se eu fizer probabilidade disso acontecer, vai ser 0,3 vezes 0,2, que é isso daqui. Tá? A probabilidade disso daqui acontecer vai ser de B para B e depois de B para C. De B para B é 0,5, 0,5, e de B para C é 0. Põe o 0 aqui. De B para C é 0, e de C para C, é 0,4. Probabilidade de B para D é 0,1, e D para C é 0,2. E por último, essa probabilidade aqui, B para E é 0,1, E para C 0,1. Isso daqui vai ser 0,06, isso daqui vai ser 0, isso daqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0,02, isso aqui é 0,01. E aí, como cada uma dessas possibilidades é independente não, é disjunta, né? Acontecer isso é disjunto disso, são eventos disjuntos, né? Então eu somo todo mundo. Quando eu somar todo mundo, porque vai acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, e tudo isso é o que eu quero, né? Probabilidade de eu trocar após 2 compras do B para o C. Quais são as possibilidades? Pode acontecer, eu posso trocar do B para o C por essa possibilidade, ou por essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou é mais, né, na matemática. Soma tudo. Somando tudo isso daqui dá 0,06 mais 0,03 dá 0,09. Essa é a probabilidade. 0,09, item D. Bom, última questão, questão 90. Aqui a gente tem um gráfico que é vazão de água e aqui é tempo em horas. Vazão, tempo em horas. A vazão é metros cúbicos por hora, né? Isso que é vazão. Metros cúbicos por hora, metros cúbicos é volume. Você pode pensar numa torneira aberta, tá? Você pode pensar numa torneira aberta. Você tem uma torneira que está aberta aqui, vai abrindo cada vez mais conforme passa o tempo. Aqui ela está totalmente aberta porque a vazão está no máximo. Imagina que a torneira aqui, durante esse período aqui de C até T horas, faz de conta que aqui é cada
cada segmento aqui tem 1 hora. Então 1 hora, 2, 3, 4 horas. Durante 4 horas a torneira ficou aberta no máximo. E depois eu comecei a fechar a torneira, levei 2 horas para fechar a torneira. Aliás, eu levei 1 hora para fechar a torneira. Aqui está fechada a torneira. E aqui eu abro o ralo do tanque, digamos assim, tá? Porque a vazão está negativa. Aqui eu estou enchendo o tanque, né? De B até E eu estou enchendo o tanque porque a vazão é positiva, está entrando água. E aqui eu estou esvaziando o tanque. Aqui o tanque está sendo esvaziado com a máxima vazão, né? Porque é o que está falando aqui, vazão. Vazão é volume por tempo. Tá? Você pode imaginar que o ralo está totalmente aberto. Aí eu começo a fechar o ralo, está totalmente fechado. Então de A para B, nem entra água, não enche o tanque, nem esvazia. Nem entra, nem sai água, não tem vazão, né? Isso aqui é um tanque. Tudo bem? Então o tanque permanece com volume constante de A para B. De B para C, eu estou lentamente abrindo a torneira. Então está começando, está enchendo, enchendo, enchendo com velocidade cada vez maior, né? A vazão está aumentando. Conforme passa o tempo, aqui são 2 horas, durante 2 horas eu vou abrindo a torneira. Aí no ponto C, nesse instante C, a torneira está totalmente aberta e continua totalmente aberta, o tanque continua enchendo. Aí eu começo a fechar a torneira e levo 1 hora para fechar totalmente a torneira. Só que a vazão continua positiva, então daqui até aqui eu continuo enchendo o tanque, tá? A partir daqui até aqui, eu começo a esvaziar o tanque. E a velocidade de esvaziamento começa a aumentar, até chegar aqui que eu estou com a velocidade máxima de esvaziamento. Você pode pensar que o ralo está totalmente aberto aqui, e eu começo a fechar o ralo, mas ainda está esvaziando. Aí chega aqui nesse ponto, parou de esvaziar. Tá? Aqui é a vazão, não é nível do tanque, aqui é a vazão. Eu não sei o nível inicial do tanque. Tá? Aí ele pede para a gente julgar essas afirmações, para dizer qual que está certo, qual que está errado. Todas estão certas, adiantando o resultado, todas vão estar certas. Tá? Bom, mas vamos à primeira. No intervalo de A até B, o volume de água no tanque é constante. De A até B, sim, é verdade. Porque de A até B não está entrando nem saindo, porque a vazão é 0. Se nem entra nem sai, o volume é constante. Tem 2. No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo. De B até E está crescendo, porque está entrando, a vazão está positiva, está entrando. Começa a entrar pouquinho, mas está entrando. Entra bastante, bastante, bastante. Diminui o quanto entra, mas continua entrando. Então de B até E está crescendo a quantidade, o volume de água no tanque está crescendo. E aí o oposto acontece de E para H. De E para H o volume de água no tanque está decrescendo, porque eu abri um ralo, né? Então está certo isso aqui, está certo isso aqui também. Todos estão certos até aqui. A quarta, no intervalo de C até D, qual que é CD? Aqui, C até D. É o intervalo onde tem vazão máxima, né? Positivo, está enchendo bastante. O que ele fala aqui? No intervalo de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais rapidamente. É verdade, porque a vazão está máxima, a torneira está totalmente aberta. Quinto, no intervalo de F até G, o volume de água no tanque está decrescendo mais rapidamente. É verdade. De F até G o ralo está totalmente aberto, então o volume está decrescendo rapidamente. A alternativa certa é a E. Todas estão corretas. Então é isso aí, terminou a prova da Unesp.